grandes. Tanto é verdade que quando Jesus está na cruz, você percebe que Jesus entrega, né, o cuidado de Maria, sua mãe. Não entrega para nenhum dos seus irmãos. Nenhum dos irmãos de Jesus está lá. Até por isso existe uma linha de raciocínio, né? Existe uma linha de raciocínio que fala que Maria não teve mais filhos. Agora eu não estou falando da tradição católica, não. Estou falando da tradição, entre aspas, teológica mais protestante, mais reformada. Por que tem essa linha? Exatamente porque Jesus entrega os cuidados da senhora, sua mãe, Maria, que possivelmente já era viúva, entrega os cuidados de Jesus como sendo o filho mais velho, e entrega os cuidados de Maria a João, ao seu discípulo João, e não a qualquer um dos seus irmãos. Né? Então perceba que a família de Jesus teve uma certa dificuldade e teve um tempo para aferir e para absorver, assimilar tudo aquilo que Jesus significava. Mas isso não significa que não tenha acontecido e mais ainda profundo, não significa que eles tenham pecado contra o Espírito Santo. Isso não é pecar contra o Espírito Santo. Isso aí não é blasfemar contra o Espírito Santo, que é o pecado sem perdão. Né? Então a palavra do Senhor diz: e quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. E Marcos deixa uma coisa muito bem clara. Eu falava para Amanda ontem, em relação a parente e família. Então, Marcos chama, né? E no grego você percebe que existe uma diferença entre parente e família. E Marcos chama a sua família nuclear, a sua família principal, a família de Jesus, a família onde ele cresceu, onde ele se desenvolveu, né? A família onde ele viveu até então. Ele chama a família de parente, não chama de família. Exatamente por quê? Porque estavam distantes da comunhão de Jesus e do que significa isso. Então Marcos, de maneira detalhadíssima, aprofundada, chama de parente e não de família. Não obstante ser a família. A sua família nuclear, a sua família principal. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender porque diziam, está fora de si. Ou seja, eles queriam, no nosso vocabulário, no nosso contexto, eles queriam interditar Jesus. Por quê? Lógico, veja a dificuldade dessa família. E por assim dizer, é a nossa dificuldade entender o ministério de Jesus, tanto o seu ministério público, né, mas como o seu ministério pessoal. Por quê? Porque ora Jesus faz de um lado, age de uma maneira, e ora ele age de outra maneira. Então, se não houver discernimento, não tem como. A vida com Jesus, ela é simples, mas isso não significa que padeça de muita meditação, de muita reflexão, e é por isso que nós lemos a Bíblia todos os dias, porque precisa de reflexão. Uma hora Jesus fugia da multidão, outra hora Jesus buscava a multidão. Uma hora Jesus se retirava para orar, outra hora ele se reunia com pecadores, publicanos e jantava, ia para os banquetes com todos aqueles chamados, né, rejeitados de uma sociedade. Ora, ele repreendia os religiosos, ora ele conversava com prostitutas, com mulheres que tinham uma vida discutível. Presta atenção, a mulher samaritana chegou a conversar sozinho, está lá em João capítulo 4. E ora, num local onde era para as mulheres estarem e não para os homens estarem. Então Jesus, no seu ministério, ele vai conflitando até então toda a cultura, a tradição, e ele vai desarticulando. Eu tenho falado sempre nessa palavra, nesse conceito, desarticular. A gente ouve muito isso no ambiente político, principalmente aqui no Brasil. Mas desarticular por quê? Ele estava o quê? Inviabilizando. Ele estava enfraquecendo,
esse poderio religioso. Esse poderio, porque o poderio religioso, ele deixa a pessoa cauterizada, ele deixa a pessoa ressecada, ressequida em relação ao mover de Deus. Daí eu falar para você que nós temos duas capacidades no nosso cérebro, segundo os cientistas. Um que é dedutivo, que é o lado esquerdo do nosso cérebro. Eu estou falando assim, você está falando lado esquerdo, é porque no vídeo, o vídeo é ao contrário, né? É porque ele está virado para mim, né? Então a tela está virada para mim, então é ao contrário. Mas aqui é o meu lado esquerdo. Então, meu lado esquerdo, ele é dedutivo, é a parte da racionalidade, é a parte da razão, né? Mas esse lado direito é a parte indutiva, é a parte dos sentimentos, é a parte do meu emocional. Então, o ministério de Jesus se propõe, o ministério do Evangelho se propõe a não apenas agir e trabalhar a parte dedutiva, mas também a parte indutiva. E trabalhar junto esses dois ambientes da nossa alma, né? Por quê? Porque nós somos alma vivente. Segundo o livro de Gênesis, segundo a sabedoria do Espírito Santo trabalhado através de Moisés, né? Então, a Trindade formou o homem, né? E soprou-lhe o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Então, essa alma vivente, que seria a junção, não é um terceiro ser, né? Segundo alguns falam a respeito da filosofia de Paulo, alma, corpo e espírito, mas seria um ser que acumula, né, corpo e espírito. Parece igual, mas é diferente. Mas depois a gente entra nessa seara, nesse fórum. Agora não vai dar tempo. Mas você percebe o quê? Que a minha alma vivente, ela precisa ser alimentada, tanto no meu racional, como também na minha área intuitiva, né? Na minha área de sentimento, na minha área emocional. Eu preciso trabalhar junto, porque isso vai dar o verdadeiro equilíbrio, como diz a cultura oriental, né? Mente sã, corpo são. Corpo são, mente sã, mente saudável. Então eu preciso estar saudável, que é o que a terceira carta de João recomenda. Que te vá bem, né? Que te vá bem em todas as áreas, ou seja, Deus abençoe, né? Deus abençoar, quando eu falo Deus te abençoe, eu estou falando que a tua alma, o teu espírito, o teu corpo estejam bem, saudáveis, alimentados, capacitados, organizados, equilibrados. Então é exatamente esse momento em que a família de Jesus é tão somente parente. Por quê? Porque não está entendendo o que está acontecendo. Então a família de Jesus quer interditar Jesus. A família de Jesus, mas não é interditar por não gostarem de Jesus, por não amarem Jesus. É o contrário. Por amarem Jesus, por perceberem que as coisas estão muito difíceis, que as coisas estão entrando numa seara perigosíssima, a vida de Jesus, e por assim dizer, resvalando na própria família também, nos próprios irmãos e na própria mãe de Jesus. Mãe de Jesus, quando eu falo, não é mãe de Deus, hein? É mãe de Jesus. Na mãe de Jesus, então você percebe o quê? Você percebe todo esse ambiente. E esses parentes querem proteger, então eles querem interditar, porque não dá para entender. Na racionalidade não dá para entender Jesus. Eis a questão, ele é simples, mas não é de fácil compreensão. Eu preciso parar, eu preciso meditar, eu preciso refletir, eu preciso pensar. Porque ora Jesus faz de um jeito e ora Jesus, aos olhos humanos, faz completamente contrário à sua primeira atitude. E depois tem uma terceira atitude ainda, que está, entre aspas, conflitando com a primeira. Então você tem todo esse ambiente. Diz a palavra do Senhor.
está fora de si. Versículo 22 do capítulo 3 de Marcos, agora entrando no tema desse bloco de versículos, né? Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que espelha os demônios. Por que Beelzebu? Beelzebu é a junção de duas palavras, Baal, Zebubê. Baal é líder, é o mandatário, é o de altíssimo nível, é o de cargo maior. Hierarquicamente falando, seria aquilo que a gente poderia chamar hoje, se estivéssemos em guerra, né? Porque marechal só existe, a patente de marechal só existe quando em guerra, seria o marechal dos demônios, né? E Baal Zebub, esse Zebub, no sentido da palavra Zebub, significa moscas, ou grande número de moscas, ou uma nuvem de moscas. Mosca, para a cultura judaica, significa sujeira. O povo judeu, ele, durante toda a sua história, toda a sua existência, até mesmo a sua origem, o povo judeu é um povo que preza muito pela higiene, né? Eu lembro agora de uma cultura bem próxima, bem parecida com o povo judeu, que é o povo americano, na sua cultura, né? Na sua origem americana. Tanto é que quando você vai estudar marketing, né? Marketing de produtos e tudo, outro dia eu estava conversando com a Amanda, marketing de vendas e tal, a primeira coisa que a gente aprende é que há 150 anos atrás, mais ou menos, o primeiro patrocínio, né, numa transmissão de rádio foi exatamente de produto de limpeza nos Estados Unidos. E o americano preza muito por isso. E é uma cultura herdada, creio eu, do povo judeu. Porque o povo judeu também é um povo muito aciado, muito limpo. Então falar que Baal Zebub é o mandatário, é o comandante, é o marechal das moscas, significa que é a sujeira mais extrema, mais encrostada possível de um indivíduo de uma região. Então mosca significa o quê? Significa coisa cheirando, mal cheirosa, que significa sujeira, significa falta de asseio, falta de higiene, significa trevas, significa falta de luz, né? Porque a filosofia oriental diz que o maior detergente da natureza é o sol. Então significa falta de sol, falta de luz, falta de luminosidade, falta de vida. Então, eles atribuem Jesus ou as características que Jesus está demonstrando como características de demônio. E não é apenas a característica de demônio, mas é do mandatário. E já se sabia, já se tinha conhecimento que o diabo só poderia incorporar em 3 indivíduos: serpente, Judas e o anticristo. Então, Satanás não poderia estar incorporando em ninguém mais do que esses 3 seres. Falando que o maioral dos demônios estava incorporado em Jesus, isso significa o quê? Significa que o grande, né, entre aspas, mandatário de todo mundo das trevas, da destruição, da rebelião, da rebeldia, da revolta em relação a Deus, estava em Jesus. E Jesus fala com isso, e Jesus, ele adverte, exorta essas pessoas de uma maneira muito consistente e muito profunda. Daí ser um tema de difícil, vamos dizer, não palatável, né? Nos ministérios, nas igrejas, não se fala muito, mas é um tema importantíssimo, até para que nós possamos entender. E outra, a ignorância de alguns em querer dizer que, olha, cuidado com o pecado contra o Espírito. Quando a pessoa se sente ameaçada na sua unção, na sua constituição, na sua unção de líder, de ministério, isso não tem nada a ver, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso é muito mais sério, diz a palavra do Senhor.
e pelo maioral dos demônios que espera os demônios. Então, convocando, Jesus lhes disse, por meio de parábolas, como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. E depois Jesus vem com duas parábolas. Antes disso, eu só quero falar para você o seguinte, que Jesus está falando de uma maneira racional. Ele está falando para os escribas, olha, tem alguma coisa errada, porque não prevalece um reino dividido, não prevalece uma casa dividida. Por quê? Porque tudo na vida é feito sobre uma plataforma, a plataforma da comunhão, daí sermos propagadores da reconciliação, porque tudo que se faz, tudo que se almeja fazer, todo e qualquer trabalho, toda e qualquer família, todo e qualquer casamento, ele só vai subsistir se houver comunhão. Se não houver comunhão, é muito difícil, a não ser que aquele que está, vamos dizer assim, numa condição espiritual, mais sensível, mais próxima de Deus, entenda isso e anule qualquer condição, desculpe o termo, anular condição de comunhão e ficar com o reino dividido. Por quê? Porque vai ficar briga, vai ficar dissensão. Então é nisso que Jesus até conversa com seus familiares, com seus parentes, e lá no livro de Mateus ele fala mais sobre isso, que diz o seguinte, olha, quem são a minha mãe e a minha família, senão os que estão aqui? Ou seja, a minha família, de fato, saindo de uma família nuclear, pai, mãe, filhos, esposa, marido, saindo da família nuclear, ele vai para uma constituição de uma família agora espiritual, que é a família que vai prevalecer no céu. Nós não seremos uma família nuclear, mas seremos uma família espiritual. É o que Jesus propõe àqueles discípulos, ser uma família espiritual, a despeito das diferenças. E poder forjar, amalgamar naqueles homens uma constituição de comunhão. E isso é muito, muito trabalhoso. Requer muito empenho, requer as 24 horas do dia. Não é da noite para o dia que se propõe isso. Seja casamento, seja família, pai, mãe, filhos, sejam irmãos, seja o que for. Isso precisa ser trabalhado. Nem toda família nuclear, infelizmente, consegue ser uma família espiritual. Mas também, nem toda família espiritual está baseada na família nuclear. Haja vista que as concordâncias e as comunhões extremas da palavra de Deus, na maioria das vezes, não era marido e esposa. Não era. Você percebe isso na vida dos apóstolos, todos eles, todos. Você tem até uma certa dificuldade em saber se eles eram casados ou não, se tinham filhos ou não. Claro, você tem Abraão e Sara, você tem, nos patriarcas, Rebeca e Isaac em alguns momentos, você tem no Novo Testamento Priscila e Áquila, tem desses filmes maravilhosos que fala sobre a vida do apóstolo Paulo, que fala muito sobre Priscila e Áquila, mas você tem muitos poucos casais. Eu diria que é raro, nos dedos de uma mão só, dá para ver quem são. Mas você tem a comunhão plena numa família espiritual. Esther e Mordecai, Ruth e Noemi, Elias e Eliseu, Josué e Caleb num momento, Josué e Moisés num outro momento. Você tem Paulo e Barnabé no momento, depois você tem Paulo e Filipe no outro momento, depois você tem Paulo e o seu fiel escudeiro, E você tem Paulo e João Marcos num dado momento, mas você tem bastante em Barnabé e João Marcos também, você tem Pedro e João Marcos, você tem Pedro e João. Então você tem essa questão de reino.
e de constituição de reino que está por sobre a constituição e a plataforma da comunhão. Então Jesus deixa isso muito bem claro. Até no mundo espiritual desfavorável, negativo, caído, essa premissa, essa primazia prevalece. Então Jesus fala, não tem como o reino do diabo prevalecer, subsistir, se não houver comunhão. Ora, se eu repreendo em nome de Belzebu, o reino está dividido. E o reino dividido não prevalece. Então Jesus está falando, olha, ô religiosos, falando da parte, dedutiva. Ô religiosos, está errado. Vocês estão falando e vocês estão questionando sobre uma base que não se sustenta por si só. Não tem como estar dividido. Amanhã a gente conversa mais, mas é um tema muito importante na palavra de Deus, que é blasfêmia contra o Espírito Santo. O pecado que não tem perdão, nem aqui, nem no mundo vindouro, nem na vida vindoura, tem perdão. É o pecado sem perdão, como diz Jesus. Vamos orar, vamos colocar tudo isso diante do Senhor e amanhã a gente conversa mais a respeito, porque eu acho que, e principalmente adolescentes, jovens, que começam na sua caminhada com Jesus, principalmente com o seu discernimento a respeito da obra de Deus, ficam sempre, e muita gente, olha, eu já estou falando para você que eu já trabalhei numa clínica, principalmente de terapia emocional, tem muita gente, infelizmente, com esse problema, porque acha que pecou contra o Espírito Santo, a pessoa fica completamente desequilibrada, tá? Haja visto que o próprio pastor Billy Graham fala que o seu pai, ficou por anos com essa dificuldade de entendimento porque achava que tinha pecado contra o Espírito Santo. Então parece que é um outro tema, mas é um tema muito importante, até para que nós possamos ajudar aqueles que se sentem dessa maneira. Principalmente jovens, adolescentes, que começam a caminhar com Deus, eles ficam com esse... E aí ouve alguém pregando, falando, olha, cuidado, hein? Cuidado para não pecar contra o Espírito. Aí ameaça a pessoa, porque falou contra o pregador, contra o ministro, achando, o ministro achando que está zelando pela obra de Deus, na verdade ele está contribuindo negativamente, porque aquela pessoa que está ouvindo, por estar ainda aprendendo de Deus, ela fica numa situação tão difícil, que depois para você conseguir tirar esse sentimento de perdição da pessoa, não é fácil. Existem pessoas que por anos, por décadas, se sentem completamente fora, porque, entre aspas, pecaram contra o Espírito. E eu falava para minhas filhas, outro dia, pelo simples fato de você estar com medo, de você estar receosa, porque você pode ter pecado contra o Espírito, você não pecou contra o Espírito. Pecar contra o Espírito Santo não é fácil. Não é uma coisa assim, pequei contra o Espírito. Então não é uma coisa assim que se... Olha, eu diria, e a gente vai ler a respeito, eu diria que é até difícil. É difícil pecar contra o Espírito Santo. É difícil blasfemar contra o Espírito Santo. Então, essas questões, elas são muito importantes para o nosso desenvolvimento e para que nós sejamos instrumentos na vida de muitos, porque tem muita gente, principalmente na linha pentecostal mais tradicional, neopentecostal menos, mas também tem, nos históricos e tradicionais nem tanto, mas principalmente nessa área que fala mais de Espírito Santo, que fala mais de dons, que tem ministros, pregadores que são incoerentes, são irresponsáveis em ministrar a respeito. Isso é muito danoso, eu diria até destruidor na vida de alguns. Vamos orar, vamos